Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Para quem não assistiu aos nossos 2 primeiros encontros, eu me chamo Kelly Guimarães. Hoje, nossos objetos de conhecimento são gênero notícia, conjunção e a classificação das conjunções coordenativas. Vamos começar estudando sobre o gênero notícia. A notícia é um gênero textual do campo jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo. O principal objetivo da notícia é informar um fato sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada principalmente pelos meios de comunicação, que são jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por este motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos, ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço, personagens envolvidos. As principais características do gênero textual notícia são texto de cunho informativo, textos descritivos ou narrativos, textos relativamente curtos, veiculado nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, textos com títulos principal e auxiliar, textos em terceira pessoa impessoal, discurso indireto, fatos reais, atuais e do cotidiano. O texto que nós iremos ler agora tem o objetivo de informar um fato. A introdução da notícia responde aos seguintes questionamentos. Para eu saber que eu estou lendo uma notícia, ela tem que responder às seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde e como. Se o texto atende a estes ou parte desse elemento, então podemos classificá-lo como notícia. Então, vamos ler uma notícia? Desabamento deixa 3 feridos, 2 pessoas estão sob escombros. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas no desabamento do prédio de 4 andares no centro do Rio, às 15h15 de hoje. No local funciona uma lanchonete parcialmente em obras, uma loja de carimbos e cópias de chaves e o Hotel Linda do Rosário. Houve uma sequência de estalos em um dos pilares do edifício, minutos antes do acidente. Isso deu tempo para que muitas pessoas deixassem o local. 7 edifícios ao redor foram interditados. Até o início da noite, a Secretaria Estadual de Defesa Civil dispunha da informação de que 2 pessoas estariam sob os escombros. Houve pânico assim que os estalos foram ouvidos, cerca de 20, 10 e 5 minutos antes do desabamento. O porteiro do Linda do Rosário, Raimundo Barbosa de Melo, de 37 anos, estava com a mulher na recepção do hotel. E ao som do primeiro estampido, avisou aos demais funcionários do hotel que saíssem do prédio imediatamente. No momento em que descia a escada, lembrou das 2 pessoas que ocupavam um quarto. Interfonei e cheguei a bater na porta do quarto, mas não responderam, contou. O Relações Públicas dos Bombeiros, Coronel Jorge Lopes, atribuiu o acidente à soma de 4 fatores: obra da lanchonete do térreo, a forte chuva que caiu no Rio desde o fim da semana, a má conservação do prédio e a outras obras de calçamento da rua 1º de Março. Fizemos a leitura da notícia, agora peguem caderno, lápis, borracha para responder às seguintes questões. Do que trata o texto que acabamos de ler? Esse tipo de acidente tem sido comum ultimamente? Você já viu na TV ou em outros suportes relatos de desabamentos de casas ou prédios? Quais fatores são responsáveis por esses desastres? Quais são as principais causas desses tipos de acidente? E as consequências para a população? Para responder a esses questionamentos, leiam outras notícias que abordam temas semelhantes, ok?
Vamos analisar por partes a notícia e identificar alguns aspectos deste texto. No primeiro parágrafo consta a síntese da notícia, respondendo às seguintes perguntas. Primeiro, o que aconteceu? Desabamento de um prédio. Número 2, onde? No centro do Rio de Janeiro. Número 3, quando que aconteceu? 25 de setembro de 2002. Como se deu esse desabamento? Após ouvir estalos em uma das colunas, o prédio desabou em poucos minutos. A partir da notícia lida, iremos estudar agora conjunções. A conjunção, além de ligar palavras ou orações, dá uma direção argumentativa ao texto e estabelece uma relação semântica entre as orações. Vejam a fala do porteiro, lá da notícia lida. Interfonei e cheguei a bater na porta do quarto, mas não responderam, contou. Vocês perceberam que nesse exemplo eu tenho duas conjunções que estão aí em negrito, a conjunção e a conjunção mas. As palavras destacadas são conjunções. Elas ligam orações e expressam sentido de adição, a e. Além de interfonar, eu cheguei a bater na porta do quarto. E oposição, mas, em relação ao que foi dito na oração anterior. Por que oração? Oração é a frase construída por verbos ou locuções verbais. As palavras grifadas são verbos, indicam as ações desenvolvidas pelo porteiro ao bater na porta do quarto. Mas, vamos entender como as conjunções coordenativas são classificadas? Exemplo, o acidente ocorreu porque caiu uma forte chuva no Rio no final da semana. Qual o efeito de sentido provocado pela conjunção porque em relação à oração anterior? Exemplo número 2. Qual a classificação da conjunção porque? Vamos à classificação das conjunções coordenativas. Elas são classificadas em 5. Aditivas, número 1, ideia de soma, adição. E, nem, mas também. Número 2, adversativas, ideia de oposição, contraste, mas, porém, todavia, contudo. Alternativas, ideia de alternância, ou, ora, quer. Número 4, conclusivas, ideia de conclusão de um pensamento. Logo, portanto, por isso, pois após o verbo, depois do verbo. E explicativas, ideia de explicação, razão, motivo. Porque, que, pois, antes do verbo. Todo esse conteúdo, tudo que foi trabalhado e estudado nesta teleaula, vocês encontram na nossa plataforma Palmas Homeschool. Então, nesta teleaula aprendemos sobre gênero notícia e conjunções coordenadas, além da apreciação pela leitura, compreensão e interpretação de texto. Tenho a certeza de que após ter participado desta teleaula, pensada com muito carinho, você avançou e muito quanto ao seu aprendizado da língua portuguesa. Sigamos animados, confiantes, realizando cada atividade com capricho. Um forte abraço e até a próxima teleaula.